Então, salve, salve, caros colegas, alunos. Vamos explicar hoje um pouquinho, vamos comentar, fazer uma síntese básica sobre o famoso movimento circular. Bom, movimento circular é aquele movimento que acontece dentro de uma trajetória circular ou um pedaço de arco. Por exemplo, quando eu faço uma curva, eu estou num pedaço de uma circunferência, então eu posso enquadrá-lo como se fosse um exercício ou um movimento circular. Na realidade, existem dois tipos de movimento circular. Existe o movimento circular uniforme, que é o que mais cobrado, mais comum aí nos vestibulares, movimento circular uniforme. Esse movimento circular uniforme é um movimento no qual a velocidade ela tangencial, vou explicar direitinho o que é isso, mas eu vou ter sempre uma velocidade tangencial constante. Porém, eu também posso encontrar aí o movimento circular variado ou uniformemente variado. Eu vou classificar ele simplesmente como variado. Esse movimento circular variado significa que a velocidade tangencial minha, ela está variando. Ela está aumentando ou diminuindo. Então, por exemplo, quando o carro faz uma curva e acelera e ganha velocidade, ele está no movimento circular uniformemente variado. Se o carro está freando e fazendo a curva ao mesmo tempo, está perdendo velocidade, ele está no movimento circular uniformemente variado. Esse movimento circular uniformemente variado, MCUV, ele cai sim nos vestibulares, porém não é com muita constância. Agora, o movimento circular uniforme com certeza cai e cairá em todos os vestibulares todos os anos, tá bom? Então, por conta disso, nessa aula de hoje, a gente vai dar importância maior para o movimento circular uniforme, MCU, onde eu tenho velocidade tangencial constante. Como assim? Me explica melhor isso, professor. É o seguinte, se eu tenho um movimento circular, se eu tenho uma trajetória circular, um corpo, ele tem uma velocidade que, segundo a inércia, sempre será tangente à trajetória. Então, por isso que nós chamamos essa velocidade de velocidade tangencial, independentemente da posição que eu me encontre. Eu sempre vou ter o que eu chamo de velocidade tangencial. Em qualquer posição, a velocidade vai ser tangente à minha trajetória. Essa velocidade tangente, ela pode ser constante. Então, se ela for constante, eu estou no MCU. Se ela for uma velocidade variável no decorrer do tempo, se ela estiver aumentando ou diminuindo, eu estou no MCUV. Essa velocidade tangencial, ela é dada em metros por segundo, tá? E nós calculamos ela como uma velocidade, nós trabalhamos lá no movimento retilíneo. Se for uma velocidade média, distância por tempo, se for velocidade variável, eu posso usar a equaçãozinha da velocidade ou a equação de Torricelli, tá? O importante é que nós chamamos ela de velocidade tangencial. Em todo movimento circular, eu também posso estudar, ao invés da velocidade tangencial, a velocidade com que ele descreve certo ângulo. Então, eu também posso encontrar a minha velocidade angular, que eu vou trabalhar, nesse caso no sistema internacional, radianos por segundo. A velocidade angular, ela pode ser também constante no MCU, ou ela pode ser variável no MCUV. De novo, nós vamos dar ênfase ao MCU.
Ela vai ser constante quando a velocidade tangencial for constante. Se a velocidade tangencial for variável, ela também será uma velocidade variável. Então, as duas aqui, ó, são velocidades que estão casadas entre si, podemos dizer assim. Agora, professor, como que eu posso definir se a velocidade é constante ou se a velocidade é variável? Pelo seguinte, em toda trajetória circular, seja ela uniforme, seja ela variável, eu tenho uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. Em toda, no MCU e no MCUV, eu sempre vou ter uma aceleração que aponta para o centro e eu chamo essa aceleração de aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta pode ser determinada pela fórmula v² sobre r. No caso da velocidade tangencial. Se eu estiver usando em termos de velocidades angulares, eu tenho ω² vezes r. No sistema internacional, usamos isso em metros por segundo ao quadrado. Agora, se porventura o corpo ganhar ou perder velocidade, eu tenho que olha só, além da aceleração centrípeta, surge uma aceleração tangencial, chamada de AT. Esse AT é a taxa de variação da velocidade, é aquela mesma relação que nós aprendemos lá no movimento retilíneo. Taxa de variação da velocidade, que eu calculo em metros por segundo ao quadrado também. Certinho, meus queridos coleguinhas? Agora, tem que tomar cuidado. Se o corpo ganha velocidade em módulo, a aceleração vai estar no mesmo sentido do movimento. A aceleração tangencial. Se um corpo está perdendo velocidade, a aceleração vai estar no sentido oposto à velocidade, como se ele estivesse friando. Aí nós podemos classificá-la como uma aceleração negativa. Mas foi o que eu disse para vocês, nos vestibulares ele não cobra tanto essa aceleração tangencial. Mas é bom ficar sabendo que se, além da aceleração centrípeta que sempre vai surgir para a gente no movimento circular uniforme, eu também tiver uma aceleração tangencial, esse corpo vai estar sujeito a uma aceleração resultante, que será a soma vetorial da aceleração centrípeta e também da aceleração tangencial. Bom, a grosso modo, quando eu falo de movimento circular, são essas duas propriedades que eu devo lembrar. Além disso, é importante também lembrarmos algumas relações matemáticas que existem entre velocidade tangencial e velocidade angular. Por exemplo, nós podemos calcular a velocidade tangencial pela definição por ΔS, distância por tempo, no caso do movimento circular uniforme, ou eu posso também usar 2 vezes π vezes r vezes f, ou, se for o caso, eu também posso trabalhar como se fosse ômega r. Da mesma forma, a velocidade angular nada mais é do que o deslocamento angular de determinado intervalo de tempo, ou 2 vezes π vezes f, olha só, são bem próximas, bem parecidas, mas não são iguais. Lembrando que f é frequência. Ou eu posso calcular como velocidade tangencial dividido pelo raio. Bom, então já que eu falei de frequência, é importante lembrarmos, né, que frequência é uma definição. Frequência é o número de oscilações, ou no caso, o número de voltas que eu estou dando em um determinado intervalo de tempo. E isso, em unidades do sistema internacional, é o inverso do segundo, que é a mesma coisa de Hertz. Fiquem atentos, porque é muito comum aparecerem rotações por minuto, também conhecida pela unidade RPM, mas minutos não está no sistema internacional.
Então, por isso que a conversão de RPM para Hertz é só você dividir por 60, porque é minuto para segundo. E aqui eu vou, obviamente, multiplicar por 60. Já que eu falei de frequência, meus queridos alunos do coração, tá? Já que eu falei de frequência, eu também vou falar um pouquinho do que? De período. Porque período e frequência é um casalzinho que sempre anda junto. Período também é uma definição. Período nada mais é do que o tempo de uma volta. E por essa definição, nós podemos calcular o período como o inverso da frequência. Tá? Lembrando que período, no sistema internacional, sempre dado em segundos. Por isso que existe uma relação mágica entre eles. Período inverso da frequência. Ou eu posso simplesmente lembrar que a frequência é o inverso do meu período. Tá bom? Então fica a dica aí. Uma outra dica importante quando eu falo do movimento circular uniforme, pessoal, são exercícios de acoplamento. Nossa, professor, como assim acoplamento? Isso mesmo. Por exemplo, quando eu tenho engrenagens acopladas em transmissões de movimento, por exemplo, duas engrenagens conectadas a uma mesma correia, ou eu posso ter simplesmente duas engrenagens acopladas dente a dente, engrenagem A acoplada à engrenagem B, dente a dente. Reparem que essas engrenagens eles têm raios diferentes, mas se eu tiver qualquer uma dessas duas situações, com certeza nós podemos concluir que as suas velocidades tangenciais são iguais. Ou seja, a velocidade tangencial da polia 1, vamos chamar aqui de polia 1, é igual à velocidade tangencial da polia 2. Agora, se a velocidade tangencial é a mesma, eu não posso dizer a mesma coisa para a velocidade angular. A velocidade angular da primeira é maior do que a velocidade angular da segunda. Então, nós podemos chegar também numa relação de frequência no qual nós temos que, se eu tenho a mesma velocidade angular, eu sei que R1 sobre R2 é igual a F2 sobre F1. Às vezes é útil, tá, utilizarmos essa equação, mas essa equação vem da definição não, né? Vem da consequência dessas duas engrenagens terem sempre mesma velocidade tangencial. Tá bom? Não confundam essas duas transmissões do movimento quando eu tenho transmissão de movimento no mesmo eixo. Por exemplo, imagina um pneu e uma catraca de uma bicicleta. Então, olha só, eu tenho um eixo comum aos dois. E aqui eu tenho duas engrenagens. Tá? Vou tentar desenhar um pouquinho melhor aqui. Duas engrenagens acopladas ao mesmo eixo de rotação. Essas duas engrenagens, elas têm raios diferentes. Elas estão girando, tá? Porém, como elas estão no mesmo eixo, com certeza elas terão a mesma frequência de giro, mesma frequência de giro, mesma velocidade angular,
Porém, a que tem maior raio, ela tem maior velocidade tangencial. Então, se eu chamar essa de 1 e essa de 2, a velocidade do 1 é maior que a velocidade do 2, tangencial, porque maior raio, maior velocidade tangencial. Então, quando eu falo de movimento circular uniforme, a grosso modo, essa é a síntese geral do que eu tenho que lembrar. Lembrando que na maioria dos exercícios, nós estaremos trabalhando com o movimento circular uniforme. Fica a dica, bora para os exercícios.